Pois é, minha gente, como eu falei, tanto é para conhecer, como é para se libertar, que as pessoas têm que saber da história toda. Se libertar é a mesma coisa que o povo diz se converter. Se converter é a mesma coisa de se libertar. Se libertar de quê, mulher? Se libertar do mal, das coisas erradas. Porque na hora que a gente conhece a palavra todinha verdadeira, é através do ouvir, do conhecer, que a gente se liberta. Se você já foi em vários lugares e nunca se libertou, é porque você nunca ouviu o ensinamento correto. Porque o ensinamento correto, a pessoa quando ouve e aprende, ele se liberta. Quando a gente ouve uma história, que aquela história é verdadeira, a gente aprende ela. E quando a gente ouve a palavra de Deus, que a gente ouve a palavra correta, bem todinha, a gente se converte, se liberta das coisas ruins, do erro, do mal, da doença, dos problemas. É verdade, está na Bíblia. Quem está dizendo não é eu, quem está dizendo é o ensinamento da Bíblia. Se vocês lerem a Bíblia direitinho, com cuidado e com atenção, vocês vão aprender. Porque eu me converti, eu me libertei. Só que eu tenho que me proteger do mal, porque não é só eu que me protegi. Os profetas naquele tempo se protegiam, os discípulos também se protegiam. Existe, a gente se protege, sabe, com a arma que a gente tem. Com a arma que a gente usa. Só para vocês verem como ele se protegia, tem até uma história aí da capa. Tem um profeta aí que ele deu a capa para outro amigo. Por que uma capa serve? O que significa a palavra capa? A capa de Eliseu. Eliseu. Para que ele queria uma capa? Vocês sabem o significado da palavra capa e para que ele quis a capa de Elias? Disse, se tu me ver na hora que eu ir saindo, que ele pediu a metade do poder de Elias, e Elias disse o que para ele? Que quando ele visse, aí ele ficou com a capa de Elias. Aí de capa de Elias virou capa de Eliseu, não foi? Aí essa capa era para quê? Era para ele se proteger do mal. Era uma proteção do mal. Viu, minha gente? Como nós não sabemos tudo e a gente só é ouvindo e aprendendo que a gente se liberta, que a gente se converte, que a gente se liberta. A palavra libertação é ouvindo, é aprendendo que a gente se liberta. Eu não estou aqui querendo discriminar os católicos, querendo discriminar a religião, a lei. Nenhuma religião. Todas as pessoas que têm sua religião, meu amigo, têm direito de ler a Bíblia, têm direito de conhecer a verdade. Eles têm direito de se converter. Quem está dizendo isso não é eu, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é essa escritura que está dizendo. Eu só estou repetindo. Nas escrituras, lá nas escrituras está dizendo que todo mundo tem direito, inclusive tem prova, eu tenho prova. Pois prova aí, o que foi que Jesus veio fazer o mundo, o que foi que Deus criou Jesus? Foi para curar, expulsar demônio, dar visto cega, ele salvou, ele curou um monte de pessoas. Curou ou não curou? Curou. É mentira ou é verdade? É verdade. Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. É eu que estou dizendo, é eu que estou inventando essa história, eu estou aqui menosprezando as pessoas, eu já falei das pessoas. Por um erro eu errei, por isso que eu peço desculpa pro povo. Eu errei quando eu apontei, quando eu falei, mas por que eu falei? Porque eu aprendi isso. Eu aprendi isso dentro das igrejas, eu aprendi isso. Eu aprendi isso dentro das igrejas, mas só que depois eu vi que não é bem assim. Por que eu vi que não é bem assim? Porque Deus me falou que não é. Que tudo que tem no mundo é dele. E é de Deus. Agora eu quero que vocês me mostrem uma obra feita pelo diabo aqui, a não ser a destruição. Vocês já viram uma pessoa nascer pelo diabo? Vocês já viram um prédio feito pelo diabo? Vocês já viram o chão foi Deus ou foi o diabo que fez? Foi o diabo ou foi Deus que fez? Tudo que existe foi Deus que fez. Me mostra onde tem uma obra feita pelo diabo, a não ser o desacato, as brigas, as confusão, as badernas, as desavenças, os desentendimentos. A única coisa que tem que o diabo faz é o desentendimento. As brigas e as confusão. Briga e confusão e eu tô aqui gerando briga? Não, minha gente, eu não tô gerando briga e nem tô pedindo para ninguém brigar. Eu tô pedindo pro povo se unir, se amar e se respeitar e se valorizar. Que quando a gente se diz respeito, a gente se diz valoriza. Vocês sabiam disso?
Quando a gente se desrespeita outra pessoa, a gente está se desvalorizando. Tá querendo desvalorizar o outro, mas não é bem assim, porque nem todo mundo vai entender assim. A gente tá se desvalorizando. É ou não é? Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Você não entendeu porque você não entendeu porque você não quis, porque você não leu tudo. Tá dizendo assim, ó, tem um versículozinho dizendo assim, pelos frutos se conhece a árvore. Tá na Bíblia essa história? Ou não tá? Pelos frutos se conhece as árvores? A árvore? Aí o que Deus quis dizer com isso? Pelo fruto se conhece a árvore. Porque nem toda fruta é doce. E nem todo doce é dispensável. Quando não tá doce, a gente vai e adoça. Tem como adoçar? Tem. É a mesma coisa, você errou, tem como se consertar? Tem. Agora vai de você querer. Sim ou não? Sim. Eu não tô mentindo, minha gente. É como eu disse, se eu for ficar explicando a Bíblia aqui, ó, minha gente, eu vou só dizer uma coisa para finalizar. Eu vou parar de tanto ensinar. Sabe por quê? Porque eu também sou mãe, eu também sou vó, eu também tenho problema. Eu também, minha casa também tem problema. Não, eu não tô. É que nem eu disse, os profetas, eles não ensinaram porque vivia bem. Eles ensinaram porque na casa deles tinha problema. Os discípulos, os escolhidos também é a mesma coisa. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não posso passar o resto da minha vida só ensinando. Eu não vou. Eu tô falando hoje esse vídeo. E se eu ainda falar algum vídeo, é porque é pela vontade de Deus, mas não pela minha querer. Que por mim eu não tava mais falando. Se dependesse de mim, eu não tava mais falando, mas eu vivo falando para esclarecer algumas coisas que Deus está me mostrando que tá incorreta. Ainda tem coisa incorreta. Eu não vou parar porque acabou todo o erro, não. Eu vou parar porque eu também tenho família, eu preciso cuidar da minha família, eu também preciso resolver os meus problemas. Porque eu não posso resolver os problemas do mundo inteiro, que eu não resolvo, até mesmo porque na Bíblia tem um monte de pessoa que tentou e não resolveu. E eu vou resolver? Não, eu não vou resolver. Agora também, outra coisa, quem tem que parar é vocês de insistir na minha vida. Vocês têm que parar de insistir na minha vida, porque se Deus mandou eu dar um recado para alguém, falar alguma palavra para esclarecer alguma coisa, eu posso falar. Eu posso falar, e vocês acham que são o Deus da terra, fica direto espionando minha vida e querendo criar coisa em cima das minhas palavras, criar conteúdo. Então é por isso que eu peço, param de ficar criando conteúdo em cima da minha história e procura corrigir os erros de vocês, que o meu eu vou tentar, que os meus problemas eu vou tentar resolver. Se eu não falar mais nenhum vídeo aqui, não é porque eu morri, não. É porque Deus, eu vou pedir licença para Deus para mim parar. Parar, que eu não quero viver a vida inteira ensinando, só ensinando e eu com problema dentro da minha casa também não, porque eu também tenho problema dentro da minha casa. Eu preciso de resolver o meu também. Eu preciso de comer bem. Eu preciso de cuidar da minha filha, cuidar dos meus netos, cuidar de mim mesmo. Que eu também tenho problema. Eu não sou perfeito, eu não sou rico, eu não sou milionária. E é que nem eu disse, se eu for ficar só ensinando os outros, e eu, e eu, e eu vou cuidar dos outros, só dos outros e eu. Mas eu tô dizendo assim, mas não é certeza. Não é certeza, eu tô dizendo eu quero. Aí vê, eu quero parar. Aí Deus fica ali, ó, cobrando de mim. Vai. Aí eu vou e falo. Por isso que eu falo. Agora, só para você ver como é Deus, porque tudo que eu falo não é mentira, é verdade. Tudo que eu falo é mentira. Se isso é mentira, vem alguém aqui dizer tu mentiu. Nega safada, nega essa, nega aquela. Vem, minha gente, em nome de Jesus, que pelo menos eu paro logo. Vem aqui fazer isso, se eu estiver mentindo. Se eu estiver mentindo, vocês vêm. Vocês não são famosos, não são poderosos, não são o Deus da terra. Vem aqui e diz pra mim, minha cara assim, ó. Chega pra mim e fala, tu é mentirosa, tu tá mentindo. E mostra onde eu menti, onde eu tô mentindo. Fala isso. Fala isso. Porque é como eu disse, se eu for ficar falando assunto da Bíblia aqui para o povo esclarecendo eu vou passar o resto da minha vida esclarecendo e nunca vou parar. Eu nunca vou parar. Por isso que eu não posso ficar todo o tempo falando. Só que é como eu terminei de dizer para um colega meu, ele falou uma coisa ali para mim e eu falei umas coisas para ele também. Porque sempre a gente tem assunto.
Sempre a gente tem conhecimento. E o conhecimento da gente é pra gente falar pros outros. É pra gente falar pros outros. A gente não pode guardar só pra gente. A gente não pode guardar só pra gente. Onde é que tá escrito na Bíblia que a gente tem que guardar só pra gente? Mas eu também como, eu também visto, eu também calço, eu também gasto dinheiro, eu também tenho família, eu também tenho um problema para me resolver. Eu também tenho filho, eu também tenho neto. E tem um problema na minha família também. Minha família não é perfeita. Igual a de muito. Agora eu pergunto também. Será se é só na minha família que tem erro? Será se é só na minha família que tem problema? Aí eu tô esclarecendo por causa dos outros, das outras pessoas. Eu não tô pensando só em mim, eu tô pensando nas outras famílias que tem problema igual o meu. Por isso que eu tô falando. Mas eu sei que eu acho que já deu para muita gente escutar e ouvir e aprender. Se não aprendeu, procura aprender com outra pessoa ou com a Bíblia. Compra a Bíblia e vai ler para descobrir os segredos que tem dentro da Bíblia. Para descobrir os mistérios que tem dentro da Bíblia, o ensinamento que tem dentro da Bíblia. Mas é que nem eu disse, a Bíblia é verdadeira. Porque se vocês não comprar a Bíblia verdadeira, vocês vão ficar nadando ou no seco ou aboiando na água ou morrer afogado. Um dos dois vocês vão fazer. Um dos três. Ou morrer no seco, nadando no seco, ou morrer afogado na água, ou ficar nadando na água, a maré levando e trazendo, levando e trazendo. É assim. Pois é, minha gente, é assim. É assim que o mundo funciona. É desse jeito que o mundo funciona e é assim, ó, ninguém, eu não posso resolver os problemas do mundo inteiro, eu não posso viver aqui só ensinando, ensinando e aí eu vou morrer de fome. Aí eu vou ficar aqui dentro dessa casa só ensinando, ensinando, ensinando para vocês, pro povo, pro mundo. E eu passando necessidade, eu tô passando necessidade aqui. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada para mim. Eu tenho que arranjar, mas só que eu posso arranjar, eu vou arranjar. Eu vou me virar, eu vou sair, vou caçar meio de arranjar para mim poder botar as coisas dentro da minha casa. E esperar em Deus, porque Deus não dorme, Deus não falha, Deus não cochila, Deus não dorme. Esperar em Deus o que Deus tem preparado para mim. Eu vou esperar em Deus o que Deus tenha preparado para mim e vou esperar. Eu não vou pedir nada para Deus, eu vou pedir para Deus só sabedoria. Ele sabe o que eu estou necessitando e ele sabe o que eu preciso. Não precisa eu pedir. Ele sabe o que eu estou necessitando e o que eu preciso. Então, vai que eu peço uma coisa e não é nem aquilo que eu mereço. Aí eu vou, corto minha sina pedindo uma coisa. Então eu vou deixar ele dar por livre e espontânea vontade dele. Pela vontade dele, ele vai me dar o que ele vê que eu estou necessitando, ele vai me dar. Não vou servir de palhaço para ninguém, né? Crítica. Se alguém fazer crítica de mim, dane-se a pessoa que fizer e dane-se o mundo, a forma como ele pensar e achar. Problema de quem fazer. É como eu disse, quanto mais o povo critica, mais eu aprendo. E quanto mais o povo zomba de mim, mais a fé minha aumenta. Porque eu vou ter mais fé em Deus. Porque eu vou lembrar que é por ele que eu vivo e é por ele que eu tô aqui. E vou fazer que nem uma menina do Big Brother. Tô cagando pro povo. Pros que não quer saber de Deus. Não é para todo mundo. Pros que não quer saber de Deus que zombar de mim e criticar. Eu tô cagando. Entendeu? Pois é, meus amigos e minhas amigas, tenham uma boa tarde. Todos ficam com Deus e todos ficam na paz de Deus. Que Deus nos protege e nos guia, todos nós. Todos os nós, todos o mundo, todas as pessoas do mundo. Do Brasil e do mundo. O que é que tu tá fazendo aí, Léo?